Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Você mesmo que eu tô aqui na minha frente gravando. Ah, caiu. Então tá bom, né? Achei que você tava falando, né? Com o pessoal que tá ouvindo, né? Não, só falei com vocês. Porque de repente, Lu, as pessoas falam que nem o Jornal Nacional, sabe? Fala boa noite, as pessoas respondem boa noite. Mas é quando eu de repente a pessoa pra tá. eles, Eu tenho tá tudo certeza bem que com a você. Jaque vai estar no mercado ouvindo e vai responder assim: tudo bem, Lu. Então, mas eu já tinha perguntado pra eles. Aí, quando vocês é porque eu englobo todos os ouvintes. Tá, os ouvintes. Aí quando é você, a pessoa que tá aqui. Mas eu tenho nome, Lu. Mas é que se eu posso chamar o seu nome, confundir o convidado. Ah, tá certo. Então, eu só falo você. Ah, você e todos Você vocês. e todo você. Então vamos lá, vamos começar falando dos nossos recadinhos antes da gente falar do tema do programa. Hoje eu vou falar o tema só depois que eu falar. Isso, os recados, para os as pessoas saberem o que é. Mas se bem que ela vai ler lá também, né? Então. Mas vai saber, né? Tem gente que não lê. Não lê, só escuta. Só né? escuta. Então, vamos lá, gente. Nosso site tem tudo o que vocês precisam saber. Acabou. Enfim. É só isso. Entra lá, Isso. tem o nosso Catarse. Isso. Que é pra quê? Nada mais pra vocês ajudar o podcast a manter ele no ar, afinal de contas se paga pra tudo, vocês Pra sabem, tudo. né? Pra viver paga, pra manter as coisas na internet também. É. E então tem várias categorias lá no Catarse pra você concorrer a prêmio, sorteio, blá blá blá. E você tem sempre tem a categoria do Telegram pra todo mundo. Isso aí. Então quem Pode ficar lá batendo papo com a pode gente. passar o dia inteiro lá batendo papo com a galera. Escuta o podcast antes de todo mundo. É sim, uma semana antes vocês têm acesso ao podcast primeiro que todo mundo, então Bem legal. é bem legal pra vocês. A gente também tem nossa lojinha online, porque, Isso aí. olha, já faz um monte de programa, nem sei qual é o número desse programa. Também não sei, não. Mas... É mais de 20. Já é bastante. Se você não sabe disso, Uhum. eu realmente não sei o que tá acontecendo com você. A gente é um casal de artistas. Isso aí. E a gente vive disso, olha só. Quem diria? Quem diria? Apesar de... Olha, tenho certeza que às vezes tem alguns artistas que escutam que falam assim, não é possível, Não né? é possível. Artistas, essas bosta desses desenhos falar. deles. Foda-se, a gente sobrevive e é Pois isso é, aí. nós desenhamos bosta e ganhamos dinheirinho com isso. Gosto Você ou não, consegue pagar sua conta de luz, amiguinho? sei lá, vi. Isso acontece com você gostando ou não. Isso aí. Na lojinha vai ter história em quadrinhos, bottom, pin. Gente, tem diferença de bottom pin, tá? O bottom é o redondinho. Isso. E o pin, normalmente eles são feitos de metal e tem o formato do desenho. Isso. Porque às vezes as pessoas não sabem a diferença, então é isso. Isso aí. Então o bottom é daqueles que a gente acha na galeria. Que galeria, Na Luciano? galeria do rock, né? Você vai Ah, lá, tem um bem monte que de você bem bottom que do tá bem Ramones paulista, pra né? botar. Mas é onde eu moro. Nossa. Vou fazer o quê, né? Olha, empatia zero com as pessoas que moram fora daqui. Uai, até parece que a galera não conhece um bottom, né? Caceta. Gente, se vocês não conhecerem um bottom, pode entrar no site, vocês vão ver lá. Tem vários. Entra nossas histórias em quadrinhos, várias coisas lá. Gente, não adianta reclamar do frete. O frete é isso aí, o correio é caro. Mas a gente ainda consegue colocar pra vocês com valor abaixo do que a gente normalmente utiliza no correio, verdade. por causa dos nossos métodos de envio. Então dá uma olhada lá. Teve interesse? Compre. Isso aí. Se você tá ouvindo pelo YouTube, ajuda a engajar a gente. Escreve, faz um comentário. Ou coloca tamo junto lá, se você não quiser comentar nada em especial. Coloca carinha. Coloca uma carinha. Quando vocês também quiserem compartilhar no Insta, marca a gente, porque a gente adora repassar vocês com os nossos infinitos GIFs animados que tem no Instagram também. Isso aí. Além do mais, nós também temos o mapa numerológico que o Rodrigo faz. Isso aí. Ele vai falar da sua personalidade, o momento certo pra agir. Quem é você? Quem é você, o desafio de vida, propósito. Ele tem mais de 30 páginas pra você olhar lá e aprender um monte de coisa sobre você. Isso aí. Tá no nosso site, Uhum. na nossa lojinha, vocês entram lá, vocês vão ter as informações. E pra quem gosta de baralho,
aprender a jogar Truco. carteado. Truco, jogar truco, Não. Luciana. Você dá curtir truco? Dou curso de truco, depende. Pode ser na sua vida. Mas Meu Deus. o Lenormand, eu dou É. um curso de Lenormand já faz uns anos. E tem um linkzinho no nosso site aí pra você poder entrar lá e conhecer um pouco mais. O E curso quem tem preguiça de entrar em site, é só entrar nos nossos Instagrams, ó, as motos aqui fazendo muito barulho, mas tudo bem, a gente ignora. É só entrar nos nossos Instagrams que tem o Linktree lá, tem o Isso, na bio, tem e todos tem os todos os links lá. É um curso de iniciante, gente. Então, não reclama se você já é o cara do Lenormand. Se você é a Lenormand encarnada, É. não encha o nosso saco, por favor. Porque às vezes a pessoa reclama porque o curso é muito pra principiante e tal, né? Tem todas as coisas pra quem tá iniciando. E às vezes as pessoas não querem, às vezes ver se tem alguma coisa que acrescenta mais pra elas e tal. Então, já tenha isso em mente quando vocês forem comprar o curso. Qualquer dúvida pode me mandar umas perguntas aí que eu tô à disposição pra responder. E por fim, o meu gibi que tá lá no Tapas. Pra vocês lerem de graça. Olha, de graça, hein? Uma vez por mês eu coloco lá uma sequência de um capítulo pra vocês estarem acompanhando ele. Ele é de graça, vai estar de graça, pra sempre de graça. Só não vai ser de graça quando for impresso, porque aí tem que pagar pra imprimir. Mas de resto, vocês vão poder ler ele aí. Tá lá, também tá o link no nosso site. Eu não vou ficar falando aqui, gente, porque senão 1 milhão de www. E Certo. agora sim, por fim, qual que é o título desse... Busquem conhecimento, como Olha diria só. o mestre Bilu. Não ia Eu ia quase falar ter- Milu. Mas aí é o cachorro do Tintin. É verdade. Não deixa de ser um mestre. É verdade. E pra isso, hoje nós temos Um convidado. conhecedor de extraterrestres, aquele que conhece todos os 7 raios, chamas cósmicas, aquele que é praticamente Galactus, o devorador de universos, mas ninguém sabe disso. É. Porque só a gente sabe, porque ele chegou pra gente uma vez e fez assim: eu quero falar de aliens. E como que funciona aqui? Aqui nós somos um podcast de amigos. E quando os amigos falam assim, gente, eu quero falar disso, a gente fala, vamos falar. Tá aqui o Rodrigo pra isso. Aí sim. Caralho, eu falei que esse assunto já vai me deixar em saia justa, mas bora. Mas foi você que deu a ideia. Se eu não tivesse falado, eu nunca ia lembrar disso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Aquele que escreve Diário Mágico nas estrelas. Nossa. Porque ele sabe como que funciona. Ele vai aqui falar pra gente. Foram eles que construíram a pirâmide? Com certeza foram. Tan, tan, tan. Aquele que compra livros a R$10 Sim. Livros de caráter duvidosos. falando que os aliens trouxeram informações para a humanidade para a elevação humana. Cara, era ele a pessoa que a gente precisava para conversar sobre isso. Não sei não, mas vamos lá. Ô, vocês, como é que é? Como é que é a visão de vocês de extraterrestres? Vocês acreditam? Não? Quando que se deu isso? Como é que é isso? Cara, a minha visão de alienígena, ela é pautada hoje... Opa, uma explicação simples aqui é do Dr. Who. Tem um episódio do Dr. Who que é o Tennant, que era ele como doutor, que ele vai numa casa assombrada. Muito interessante esse episódio. Ele vai numa casa assombrada e as pessoas falam, não, a casa assombrada, aparecem uns mortos aqui Era numa porta, né, da casa que apareciam os mortos, assim, e tal. E ele começa a pesquisar com a chave de fenda sônica dele, e ele descobre que é um portal dimensional, que quando você morre, você vira um alienígena. Por quê? Se você vai pra outras orbes, viver lá com outras formas físicas e tal, você é um alienígena. Sim, legal. E aí eu olhei pra Luciana e falei assim, era isso que eu sempre pensei que era. Por exemplo, o espiritismo mesmo acredita que quando você morre, algumas pessoas vão pra Júpiter. Ué, se você vai pra Júpiter e vem pra cá, você é um alien. Sim. Porque você tem uma outra forma física. Você tem, Sim. no caso não é física ali, né? É uma forma astral. Etérica. Então assim, acredito. Ah. Não sei. Mas assim, eu falo com o morto.
Mas eu não sei se nenhum deles veio de Júpiter, entendeu? Ou só da sua cabeça. Ou só da minha cabeça. Que pode ser um bug da minha cabeça? Pode. Aqui é muito engraçado, Rodrigo. Quando a gente conversa aqui nesse podcast, as pessoas às vezes ficam um pouco confusas. Elas não sabem. Já perguntaram mas vocês acreditam ou não acreditam? Porque a gente sempre traz à tona aqui que pode ser um bug só da nossa cabeça e a gente só tá se divertindo com isso. Entendeu? Então, assim, não, mas eu acredito sim que existem outras formas de vida, não só materiais parecidos com a da gente, assim, formato carbono e coisas do tipo, mas agora tropas estelares específicas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender algumas coisas, porque assim, aí eu acho que entra um pouco, a gente pode entrar numa teoria daquele negócio do Deus que ajuda a gente, sabe? Que tá aqui pra ajudar quem faz o bem e tal, e eu acho meio hipocrisia isso, porque às vezes você vê umas pessoas tão fazendo tantas coisas boas, assim, e ninguém vem ajudar ela, e só fode mais, entendeu? E eu tô esperando as tropas estelares invadirem aqui desde os anos 70, sabe? Aparecerem assim, falar assim, eu sou o Metatron, tipo uns nomes meio Transformers, assim, tá ligado? Eu tô esperando isso. Mas eu falo, caralho, o que precisa acontecer mais pra essa galera chegar? Sim, se é que já não chegou, né? Olha só! Aí eu gostei dessa Eles história. estão entre nós, mano. Olha. Mas e aí, Lu, e você? O que você acha disso tudo? Puta, eu cresci vendo documentários e coisas de alienígena. Inclusive, meu irmão, ele era, tipo, fascinado por alienígena. Ele sonhava em ser abduzido. Caralho. Era. Eu talvez ainda seja. seja. Eu preciso perguntar pra ele. Não ele ainda é, Lu. Não tenho que perguntar pra ele como a gente falava quando a gente era criança. Ah, não, tem que nesse saber naipe se é não. dessa mesma ideia. Não. Não, você não sabe que eu conversava com ele. Não, eu tô falando hoje não é desse jeito que ele acredita. Não, é disso eu que quero tô falando. saber se era assim. E era muito doido, porque eu ficava, tipo, mega bolada, né? Aqueles pontinhos no céu. Lembra, não sei se aí em Minas tem isso, Rodrigo, de soltar aquele saco de lixo compridão com ar. No calor? No calor. Pode crer. E aí, eu, quando era criança, eu ficava bolada, pensando se aquilo lá... Vermes espaciais. Não era, sei lá, um bagulho espacial, até o dia que meu avô me explicou o que era, né? Mas até eu descobri, demorou um tempo, eu fiquei pensando se aquilo não era alienígena. Então eu sempre fiquei pensando, cara, ia ser muito doido, né? Porque ia ser muito louco, né? Chegar uma coisa estranha, diferente, né, de forma, aí mostrava aqueles aliens magrelo com o olho pretão, parecendo uma foca bizarra. E aí eu olhava e falava, caraca, mano, eu não sei o que eu ia sentir, se eu ia sentir terror, o que ia ser. Então, é um tema que eu acho ele mega engraçado, mas não de uma maneira ruim, porque eu penso, se existisse ia ser muito legal, porque é muito diferente, você ia ter uma coisa muito... E eu gosto também pela parte do fascínio que gera nas pessoas em cima disso, que nem... Eu vou falar de dois extremos. O povo do interior, eu tenho um amigo do interior que ele tira foto o tempo inteiro daqueles... Satélite. Satélite. E ele fala, não, a gente tá vendo aqui. E ele todo final de semana ele coloca que tá rolando sim um bagulho espacial lá. Caraca. Dos aliens. E o povo de rave. Que eles são, tipo, mega Povo de maluco rave, do bizarro. alienígena, tipo, vai chegar... A gente tem uma conhecida nossa que as roupas não dela... Não só conhecida, nós temos o Sérgio, o nosso sim. tatuador, que o apelido dele é Bilu, Por causa disso. porque o estúdio dele, ele paga uns grafiteiros pra lá fazer só a Alien Egito, tá ligado? Caraca. É só E isso. espaço desenhado. E ela, tipo, ela vende umas roupas que falam que vai ter conexão com eles, com os alienígenas, então... Porque tem cores específicas, É tipo tá um ligado? bagulho muito doido. E eu falo, cara, essa viagem eu queria muito ter. Porque eu mal tenho essa viagem com o espírito. Eu não tenho essa viagem com religião. E eu vejo a galera com essa viagem de alienígena, eu falo, cara, é gostoso, que pira né? da hora, assim, né? Porque o cara, eles transcendem, o bagulho fica muito doido.
O meu amigo que ele coloca as fotos todo final de semana, Rodrigo, assim, absurdo. Ele tá no interior e ele coloca. E o céu é mais limpo, então você consegue ver os satélites, essas coisas, né? Ele, de ponto de chegar ele, a mãe dele, os vizinhos, deles se juntar pra eles ficar conversando sobre o quanto que eles andam vendo, que é por causa do Covid, então isso tá acontecendo. E eu olho e falo, mano, o que eles estavam jogando mais na gente? Porque... Cara, eu acho muito doido. Eu sou fascinado com esse assunto. Eu nunca tive nenhum tipo de avistamento, né, físico. Tá? Eu tenho muitas e muitas e muitas experiências astrais e etéricas com esse tipo de rolê, mas nunca tive nenhum tipo de avistamento físico, o que não quer dizer que as pessoas da minha família não tenham tido, né? Então assim, meus pais já tiveram vários avistamentos, mas eu tenho uma tia especificamente, que ela tem uma história. Eu tenho essa história inclusive gravada em áudio, porque toda vez que eu encontro com ela em festa de família, eu peço pra ela contar essa história de novo. E a história é basicamente o seguinte: é fim de ano da década de 90, ali, 1991, 92 e tal. Ela tá indo pra praia, pra Cabo Frio, né? Mineiro adora Cabo Frio. Então, tá num carro, ela no banco do passageiro, o marido dela dirigindo e uma amiga deles atrás. E eles estão numa dessas, né, uma dessas estradas de Minas pro Rio. E aí, a estrada tá meio vazia, então tem pouco fluxo de carro na frente deles e pouco fluxo atrás. É aquele momento que você tá na estrada e não tem nenhum carro na sua vista. De repente eles viram uma curva, gente, e aí, do outro lado da pista, parado no meio da pista, tem um disco gigantesco de metal, com o sol reluzindo do lado deles. E eles vão vendo aquilo dali e vão indo devagar, porque eles ainda não tinham identificado o que é aquela parada dali. E eles param no acostamento e vão devagarzinho. Os carros que estavam atrás deles e que não estavam vendo eles vão diminuindo a velocidade também, até que para um carro emparelhado com eles do lado, abaixa o vidro e fala assim: gente, o que é aquilo dali? Caramba, outras pessoas viram então também. Sim, e um monte de gente atrás deles e esse carro aparelhado. E eles também atônitos assim também. E eu não sei, eu não faço a menor ideia. E aí, de repente, na hora que eles estão tendo esse diálogo, o negócio pega e... naquela velocidade, some. E aí, beleza, eles ficam atônitos e tal, recupera e tal, vai pra cidade, né, pra Cabo Frio. Isso era no dia 31 de dezembro. No dia seguinte, aparecem todos os jornais falando assim: objeto voador revisto sobrevoando a região dos lagos, etc e tal, pra onde eles estavam indo. Quer dizer, o objeto tava na pista, pousado na frente deles, eles viram passando, depois foi né, contado pelos jornais ali, que aquilo dele foi visualizado. E eu fico muito impressionado com essa história. E aí minha tia falou assim, mas essa não foi a única vez que eu vi e tal e tudo, né? E ela começou a me contar várias histórias a esse respeito. Pô, legal e tal, fiquei muito interessado nisso tudo aí. E aí, eu já vou entrar no assunto que eu quero trazer aqui, Lógico. que é o seguinte. Tô lá, sentado, eu e a Raquel, minha esposa, a gente tá na casa dela um dia, e ela vira pra gente e fala assim, assunto vai, assunto vem e tal. Ela vira e fala assim, não, porque tem um sonho que eu tenho sempre, desde que eu era pequena, e é um sonho mudo. Como assim, sonho mudo? Não, tô nessa sala de aula, tô no fundo da cadeira, tem um monte de gente prestando atenção, lá na frente tem um homem falando com a gente, um homem muito bonito e tal e tudo, e ele fala com a gente, ele bravo, ele tá xingando, tá dando discurso, eu não consigo escutar ele. Aí eu, tá, mas e aí, como é que é isso aí? Aí ela, não, então, um homem alto, muito alto, louro, assim, um olho claro e tudo, e ele chega junto pra mim e ele pergunta se eu não tô prestando atenção e eu não consigo escutar ele e tal, eu fico aflita e tudo, esse sonho termina. Eu, tia, como é que é esse homem? Não, é alto, de olho claro e tal, lourão e tudo. A Raquel me cutuca e tal. Aí eu pego o celular, digito no Google Asta Shihan e mostro pra ela. Essa mulher tava em pé. A pressão dela cai. Nossa. Peraí, calma aí e tal. Você sentou, Rodrigo, o que você tá fazendo? Como é que você sabe que o homem que é esse que visita meu sonho e tal? Minha família não tem nada de espiritualidade, né? Assim, todo mundo católico não praticante nunca teve um macumbeiro lá.
como é que você sabe que é esse homem que me visita? Eu, pera, tia, antes de eu te responder isso, desde quando você tem esse tipo de sonho? Ela falou, Rodrigo, desde que eu era criança. Eu falei, mas como que é frequência? Ela falou, pelo menos uma vez por mês. Eu falei, pera, tem alguma coisa estranha nessa história aí. Aham. Ela perguntou, quem que é esse e tal? Eu falei muito por alto, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai lá no meu consultório um dia e a gente vai conversar disso na prática. E não deu outra, assim. Minha tia tinha contato com essa entidade que a gente costuma zoar e que chama de Ashtar Tiran, sabe? Viu, Luciana? Viu, Lu? Foi muito bizarro, porque assim, minha tia tem uma sensibilidade energética que eu nunca tinha imaginado, conversando com ela e vendo os hábitos dela, eu nunca tinha visto isso e tal. E aí foi engraçado, porque duas coisas aconteceram. Quando a gente estava na consulta, né, no consultório, né, a primeira coisa que aconteceu foi que ela visualizou ele de uma forma completamente diferente e ela travou contato com ele, conversou com ele ali, mentalmente e tal e tudo, e viu ele rindo. Ela falou que eu nunca tinha visto ele rir e tal, tananã. Beleza. O mais interessante é a consequência disso. Nos dias posteriores, né, de lá pra cá, o sonho que era mudo deixou de ser mudo e ele parou de ser repetitivo e passou a ser outra coisa. Olha. Quer dizer, ela estava emperrada dentro de uma fase do jogo, vamos dizer assim, e as coisas começaram a andar. E aí, eu já sabia disso, mas eu não falei pra ela, porque ela ia ficar morrendo de medo, mas é como se ela tivesse, assim, da mesma forma que a gente tem missões quando a gente começa a fazer projeção astral, é como se ela também tivesse missões e ela tivesse aquela inteligência ali como guia, como orientador. E eu falei assim, cara, que doido, porque minha tia não manja nada de espiritualidade, eu nem falei pra ela, nem dei literatura, nem nada do gênero pra ela e tal, só falei assim, vai lá e curte seus sonhos aí, Tá certo. sabendo que não eram sonhos. Até porque, de repente, você faz isso, você trava ela em vários outros aspectos, né? Sim. Não, e aí é o outro problema, né, que é o que eu falo, às vezes as pessoas me pedem pra indicar literatura sobre esse tipo. Não tem literatura pra indicar. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de livro que eu conheço que ele seja 100% certo. Tem muitos livros que têm boas informações, mas depois o cara viaja na batatinha. Você vai pegar uma pessoa que ela é descuidada, ela vai ler aquilo ali, vai levar a sério. Vai levar a sério e vai fazer muito mais confusão do que tudo. Então é muito difícil encontrar material e conteúdo confiável nesse tipo de senda, né, de sistema. Mas tem muitas informações doidas que a gente vai adquirindo e vai checando ao longo desse trabalho com espiritualidade, sabe? E eu acho que é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Eu acho que tem um negócio interessante, você vai lembrar dessa história. Eu vejo pessoas terem contato com esse tipo de entidade, somente que parecer com Ashtar Tiran e toda a turma dos 7 raios lá, normalmente os espíritas. Sim. Eu fiz curso um tempo com um espírita, ele era muito, muito engajado ele é engraçado assim porque foi um dos poucos espíritas que eu conheci que ele estava ali porque ele acreditava que aquilo era uma missão dele, que ele tinha que estar a qualquer custo. Então ele tinha um trabalho dele, em paralelo com o trabalho dele, ele ia fazer coisas espíritas, né? Então vai dar passe na galera, e fazia muito trabalho em comunidade, em hospital, em lugares que as pessoas permitiam os espíritas estarem indo, ele ia. Chegava a sair de São Paulo várias vezes pra fazer Mas interessante, fora. quando a gente fala de espírita, é que acho que é a mesma pessoa do que você tá falando. O viés dele era um espírita como se ele tivesse com alguns amigos criado um núcleo espírita. Não, mas ele também participava daquele local específico. É mesmo? Até eu achei que era só um grupo, porque normalmente ele fazia os rolês com os amigos. É que eu não vou falar o nome, não, mas lógico, aquele sim. lugar que tem aqui que você conhece. Sei. Ah, tá, já sei qual E a galera, quer dizer, o pessoal daquela casa espírita sim. que eles faziam aquilo. E eles iam pra fora de São Paulo fazer as missões deles lá. Só que eles tinham uma específica na mata que eles faziam uma vez por não sei quantos meses, mas eles faziam. E ele me mostrou as fotos porque ele falava que ele tinha muita vergonha de falar aquilo pra quem não era espiritualista, nada assim, porque as pessoas não acreditavam. Sim. Porque ele tinha esse rolê assim com alienígena, absurdo, ele falava que ele conversava com ele tinha um contato,
específico com um que auxiliava ele nos tratamentos de cura, tudo. E era um negócio assim muito. E ele falava dessa entidade, desse ser, de uma maneira assim que você via que tinha ali uma coisa bem forte entre eles. E um dia ele me mostrou uma sequência de fotos, porque eles iam fazer um trabalho e essa entidade ia estar lá. E, Rodrigo, era impressionante, porque nas fotos saiu uma iluminação que não tinha como. Ele falava pra mim, ó, eu vou te mostrar a foto, tá? Aí eu olhei pra ele e falei, mas o que é isso? Ele fez, seu olho já puxou. Ele falou, Luciana, me diz, o que é isso? Eu fiz, não sei. Ele falou, e aí ele foi me mostrando, e a sequência das fotos era impressionante, porque aquilo você tinha uma forma, era alguma coisa ali. Não dá pra olhar, não dava pra você olhar pra aquela foto e falar assim, é um joguete de luz por causa da não dava, porque assim, aí tanto que até um dos meninos que estavam lá, e ele acabou vendo, aí ele fez assim, mas quem garante que você não tá fazendo isso daí pra zoar? A maioria das pessoas vão se perguntar isso, vão olhar e falar, ele pode ter feito isso só pra zoar, mas ele era uma pessoa já de uma certa idade, ele não era jovem, não. E ele tinha muito respeito e aquilo pra ele era muito sério. Sim. Então eu não conseguia ver ele fazer aquilo pra zoar. Até porque ele é um dos... eu conheci essa turma que a Luciana fez o curso. De todos, ele era o menos... como que é que a gente fala? Emocionado. Ele era o menos. Que o restante, teve um deles que montou terreiro e não sei o que lá, tal. O cara, tipo, amplificou isso a níveis estratosféricos. Sim. E esse não. Era um cara, o mais contido da turma era ele. Não, Porém, era o que mais trabalhava de espiritualidade, nível hard, porque assim... Que legal. Ele trabalhava, ele fazia o curso, ele fazia trabalhos energéticos com a galera, ele trabalhava no centro espírita, ele saía, ele ia pro Nordeste, eles faziam missão. Muito pro Nordeste pra fazer lugares no sertão, pra levar acalento que eles podiam, além de uma coisa com comida que eles levavam, ele ensinava, por exemplo, massagem para as pessoas lá, né? Que ela é massoterapeuta, para às vezes até a pessoa ela tem uma fonte de renda, coisa simples, entendeu? Então, por exemplo, ele passava um mês nesses lugares e ensinava, por exemplo, quick massagem. Ou alguma coisa assim, entendeu? E ele falava que era esse ser, que ele acreditava a ser alienígena, que fazia isso por ele, porque ele falava que não era igual aos mentores do espiritismo, não era a mesma coisa. Ele falava, não é a mesma coisa dos mentores, tal. Ele falava isso daqui, ele falava isso daqui é alienígena, é outra inteligência. Sim. E ele falava que ele é que dava essas coisas pra ele poder passar pras pessoas, então tinha várias coisas que ele fazia que ele tinha aprendido com essa entidade e que as coisas funcionavam bem. E normalmente essas viagens aparecia gente que patrocinava pra eles. Ele falou que ele nunca passou dificuldade depois que ele começou a trabalhar com isso, sabe? Nunca. Porque tudo pra fazer acontecia. Curso, pra tudo. Tudo funcionava. Alguém ia, uma empresa, alguma coisa até do próprio governo ia lá, pagava pra eles irem lá fazer o trabalho que eles faziam nas comunidades. Então, normalmente em lugares muito, muito pobres, era bem no sertão, em lugares bem afastados. E quando eu vi as fotos, e eu sou mega cética, Rodrigo, eu olhava e assim, nada, né? É tipo o satélite do meu amigo lá, eu quando vejo as fotos, mas o dele não tinha como você olhar e falar assim, opa, sim, tem alguma coisa aí que realmente não era, e aí ele contou todo o relato tal, e você via que, sabe, não é aquela coisa que o cara que ele é emocionado ou que ele saiu inventando. Pra ele aquilo lá tinha uma importância era diferente do meu irmão querer ser abduzido pra ver se alguém via alguma coisa no rabo dele, sei lá. Sim. Mas, porque, né, era o que mostrava no Fantástico pra gente. Mas, não, era uma coisa mais ali de um trabalho, de uma parceria diferente, né? Então é interessante quando você pega pessoas com relatos, assim como você contou da sua tia, tudo. Cara,
Eu gosto muito desse assunto de ufologia e hoje a gente tem uma divisão muito grande entre o que é ufologia científica do que é ufologia espiritual. A gente tem bons podcasts de ufologia científica hoje disponíveis, né? Aham. Hangar 18, Relatos Flutuantes, são podcasts que eu acompanho e que eu gosto demais. Ufologia espiritual é um problema muito grande, porque, embora tenha essa pessoa que vocês estão descrevendo, que faz um trabalho sério e que tem um bom entendimento, tal como via de regra, as pessoas que muito sabem são muito contidas e falam muito pouco. Né? Uhum. Então, assim, é um assunto que eu adoro. Eu nunca falei em lugar nenhum. Quantos podcasts e quantos lugares eu já falei mundo afora sobre espiritualidade, sobre magia e nunca toquei nesse assunto. Porque a gente tem que ter muitos dedos, Aham. né? E porque existem muitas pessoas que elas são fascinadas e que elas não têm filtro de fato. Uhum. Isso aí. Então essa galera da rave, né? É uma Uhum. galera que é muito emocionada, é uma galera que se você apresentar esse tipo de conteúdo, vai começar a consumir sem ter nenhum tipo de E filtro mesmo? né, de É. cuidado. Aham. E a gente tá falando de forças e de inteligências que elas são muito duais, que elas são muito, vamos dizer assim, amplas, né? Então, da mesma forma que a gente tem os mentores e os guias, que eles são extraterrenos, você tem também outros tipos de inteligências mal intencionadas, né? E aí vão ter pessoas que vão argumentar lá que o Lan, que o Crowley entrou em contato, era uma dessas inteligências extraterrenas, né? Você tem alguns grupos de magia do caos que trabalham com esse tipo de inteligência com o intuito de prejudicar governantes desonestos, etc e tal. Então você tem Aham. lá, né, aquela... Ai, nem vou lembrar o nome, então não vou nem falar pra galera também não ir atrás. Mas Só dá uma operação- pincelada aí por cima o que é. Era uma operação interessante, que a galera tinha um sigilo, tem um sigilo público, e você pega a foto de um governante, de uma pessoa pública que tá, né, de alguma forma indo contra os desígnios da população, e você prega esse sigilo junto com a foto da pessoa, como se fosse para aquela pessoa ser abduzida e ser, vamos dizer assim, formatada a mente dela de acordo com os padrões alienígenas. Então, Aham. uma bizarrice muito doida, mas que flerta nesse tema. O ponto todo que eu acho é que, assim, hoje a gente tem uma via mercadológica muito grande dentro disso aí, né? Então você tem aí autores como Robson Pinheiro, né? Uma galera, assim, que flertou ali com a via espírita e que vai puxar essa coisa de uma forma muitas vezes até meio fantasiosa. Mas se você for pensar, os Ah. músicos, né, que falavam que eles viviam, que eles eram alienígenas, que eles viveram um tempo de alienígena, foi o Bowie que teve isso, Sim, não foi? sim. O Bowie, eu tenho um cantor japonês que também teve a fase dele, que ele vivia com um alienígena. E você não sabe se era só ácido. Loucura de ácido ou se realmente foi Então é uma isso canalização que ali. faz entra nesse encontro do que você falou, das pessoas olharem e fazer assim, isso é Sim. bobagem, isso não existe, porque olha lá o Bowie, isso daí era doce que ele tomava, o cantor japonês era doce, então Sim. você olhar e falar assim, e aí? Cara, e aí, quando eu comecei meus estudos dentro de magia e espiritualidade, eu não acreditava em nada disso. Eu vim de uma escola que chamava tudo isso de esquizoterice. E aí, quando eu cheguei nessa primeira escola da qual eu fiz parte, e eu vi a galera trabalhando com o comandante Astachihan, e via as pessoas sendo atendidas, elas não entendiam nada daquilo dali. E aí, passavam por aquele atendimento, saíam bem e mudava tudo, e começou-se a se falar em chip, implante, esse tipo de coisa. Eu falei assim, cara, que viagem que é essa? O que tá acontecendo aqui? Será que eu estou certo? Né? E esse povo é tudo doido, e esse povo acredita numa coisa da cabeça deles, e tá todo mundo numa grande hipnose coletiva, né? Ou será que eu tô sendo muito precipitado em julgar as coisas dentro de uma ótica de pessoas que não têm esse tipo de referência? Eu falei assim, cara, eu já conheço a perspectiva de quem é cético, de quem nunca trabalhou com isso, mas eu tô numa escola que eu tô aprendendo tanto de coisa, as coisas que eu tô aprendendo estão funcionando. E se eu assumir esse paradigma como verdade por um tempo pra testar e ver o que pega, né? E se estiver muito doido, eu abandono isso aqui e vou pra outra. E aí, gente, foi
foi um passo que mudou definitivamente a minha vida, porque foi quando eu comecei a ter contato com esse tipo de realidade, vamos dizer assim, extra e intraterrena, tá? E aí, recentemente, eu tava conversando com um Exu de um amigo meu, e eu virei pra ele e falei assim, aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Quando aparece... essas coisas existem. Ele falou, existem. Eu falei, como é que você lida com essas paradas? Ele falou, é complicado. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá, mas se aparece alguém com um chip, por exemplo, desses... Não tô falando de chip físico, não, tô falando de chip etérico, sim, tá? etéreo. Se aparece alguém com esse tipo de chip dentro do terreiro, vocês têm ferramenta pra conseguir lidar com isso? Aí ficou um silêncio, assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, esse tipo de coisa não aparece lá no terreiro. Aí eu virei pra ele e falei assim, como assim? Eu falei, não, as pessoas que precisam de lidar com isso não chegam lá, vão pra outro lugar que precisam ser lidados. Eu virei pra ele e falei assim, aí você tá... eu brincando com a Xu, né? Assim, aí você tá sendo hipócrita, porque eu conheço um monte de gente que já foi em terreiro e que tem esse tipo de problema. Ele mas esse tipo de coisa às vezes não é da nossa alçada de resolver. Aí eu virei pra ele assim, então você tá me falando que não é todo terreiro que tem esse tipo de ferramenta pra eu conseguir lidar com isso. Ele falou, a gente lida com outros parâmetros de energia. Eu falei, tá, mas se isso é uma necessidade crescente na população, o que acontece? Aí ele falou, acontece justamente isso, as pessoas são preparadas para lidarem mais com isso. Aos poucos vocês vão acreditando mais, aos poucos vocês vão falando mais sobre esse assunto, aos poucos vão aparecendo técnicas que conseguem lidar com isso de uma forma mais ostensiva e mais clara. Falei, entendi, faz sentido. Falei, então não posso acreditar que eu indo na Umbanda vou conseguir resolver todos os problemas da minha vida energética. Ele falou, não. Falei, tá bom. E aí, cara, aquilo dali, abriu minha cabeça, porque a gente tava falando de um nome de uma pessoa aí mais cedo, né, que é dirigente de um terreiro também, e que ela fala nas entrevistas dela de que ela começou a ver que estavam começando a chegar no terreiro dela, aparecer outras pessoas, né, com chips, com esse tipo de situação, que as entidades não davam conta, e que aí ele teve uma conversa com os mentores dele, que os mentores ensinaram como lidar com aquilo dali. E aí ele fez um treinamento com toda a equipe mediúnica para aprender a lidar com esse tipo de coisa. Ou seja, a gente está falando de uma insurgência de um fenômeno que ele já vem acontecendo há mais tempo, né? E eu não estou falando nem de fisicamente, estou falando de energeticamente. É que ele vem acontecendo há mais tempo e que muitas vezes as próprias potências espirituais que a gente toma como certas e seguras não sabiam lidar com isso até então. Você falou isso, Rodrigo, e eu tava aqui pensando numa vez que eu conversando com um amigo meu, e ele faz uma parada de limpeza, assim, também, como esses... Não sei se é como você trabalha, mas faz uma parada de limpeza. E ele falou que ele via muito nas pessoas um negócio parece tipo um dardo. Sim. E ele falou, eu vejo muito isso, e a pessoa vive enfiada no terreiro. Sim. Como nenhuma entidade viu essa porra nessa pessoa? E, tipo, o que é isso? Ele falou, não sei o que é. Ele falou, sei que eu já peguei em várias pessoas esse negócio, e a pessoa... Tira, mas o que mas é? Da onde veio? Tem nome isso? O que é isso? E ele falou, isso vem, a pessoa vai no terreiro, ela tá ali, ela tá tendo coisa prejudicada na vida dela, tal, vai no terreiro, o guia vai lá, faz tudo, fala, não tem nada, você tá nice, vai, vaza. E aí, outros tipos de trabalhos acessam outras energias. E aí você olha e fala, por isso que tem tanta gente que às vezes o cara tá fudido e ele vai em terreiro, ele vai em centro espírita, ele vai no diabo a quatro e ninguém encontra o que aquela pessoa tem. O cara acha que é ele que tá pirando e no fim das contas tem outras coisas. E você tava falando isso, eu falei, sim, não dá pra olhar e falar, o terreiro resolve tudo, isso não existe. São outras faixas vibracionais, né? Então tem um autor aí, e aí eu já deixo de antemão, não estou recomendando, tá? A galera pesquisa se quiser, mas olha o nome do livro do cara, né? Chama Cura Quântica Estelar. Oh, meu Deus. E o livro, ele não é ruim. De novo, ele não você não pode confiar 100% em todas as informações ali. É um livro que até o ano passado ele estava esgotado, o exemplar mais barato que você encontrava no Estante Vitória é R$350. Nossa. Né? Esse é um autor consagrado né, na América Latina, mas, de novo, gente, são pessoas com informações que ou são muito complexas para mim,
ou às vezes não tem tanta coerência, sabe? Eu fico meio perdido. Mas nesse livro, esse cara, ele apresenta tipos diferentes de chips etéricos que se encontram no corpo das pessoas, né? E aí é engraçado que o cara vai lá e faz uns desenhos e etc e tal. E aí eu não tô tratando aquilo dali nem como ciência e nem como uma técnica correta de se retirar aquilo dali. Tô apenas dizendo que tem pessoas que já vêm fazendo um trabalho mediúnico há mais tempo de ir catalogando esse tipo de fenômenos, né, e de ir apresentando técnicas possíveis parecidas com o reiki, que consegue lidar com aquilo dali. Então, se existe um autor que todas as vezes que ele edita esses livros, as pessoas compram e ele esgota, então existe uma grande comunidade de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, quer elas saibam operar isso ou não, quer elas façam isso bem ou não. Tem muita gente, tá? E aí isso já é dentro da minha experiência própria, que você tem comunidades de ufologia espiritual reunidas em torno de um culto, ou isso de uma figura, ou de um Uhum. sistema, e essa figura, ela é tida como uma coisa bonitinha, boazinha, só de luz, e na verdade é um grande obsessor, né, das estrelas, saca? Então você tem cultos de vampirismo ufológico, vamos assim dizer, tá? E isso não é uma nem duas pessoas, é muito comum, né? Como você tem, igual a Lu contou, seres de uma potência muito forte que eles estão alinhados para um trabalho positivo, etc e tal. Agora, eu vou contar uma experiência minha, que ela é quase uma história de terror, tá? E aí eu vou pedir licença se o meu amigo estiver escutando isso, um abraço pra ele. Certamente, Nós se fudeu. um dia, uma pessoa me procurou pra gente fazer um atendimento juntos e tal, e tudo. Eu falei, beleza, e tal, marcamos. Quando a gente foi fazer esse atendimento, a gente começou a conversar e tal, papo vai, papo vem, e aí essa pessoa me conta da questão dela com extraterrestres, né? E de que, assim, ele era muito visitado, tanto fisicamente, de sofrer abdução mesmo, e de lembrar e de voltar, quanto de projeção astral. Mas era numa frequência absurda, assim, de pelo menos uma vez por semana, tá? Isso desde sempre, desde a infância, desde 8, 10 anos de idade. E aquilo dali, na hora que ele começou a me contar aquilo dali, eu fiquei com o cu na mão. Porque eu falei assim, caralho, velho, beleza, eu sei lidar com chip, com esse tipo de coisa, mas eu não sei lidar com extraterrestre físico, saca? Eu não sei lidar com essa parada. Como é que vai ser isso aí e tal? E aí, quando a gente começou a conversar, uma sensação de que estava sendo observado, ouvido o tempo todo, uma sensação, mas assim, sabe aquela sensação estranha, que não é de Exu, não é de Quiumba, não é de trabalho pesado, uma sensação estranha, assim, estranho mesmo. E eu falei assim, eu falei com ele, eu tenho certeza que eu vou ser visitado hoje à noite. E ele falou assim, eu acho que sim. Eu virei pra ele e falei assim, você tá sentindo? Ele falou, tô. Uma pessoa com uma sensibilidade muito grande. E aí, não deu outra, porque a gente fez o trabalho e foi muito doido a quantidade de coisas que limpou. Eu nunca tinha visto sair tanta coisa nesse sentido. A energia é muito diferente, tá? De uma limpeza comum e etc e tal. Então a gente fez essa limpeza, foi muito intenso. E aí eu fui dormir. E aí, na hora que eu durmo, eu acordo 3 horas da manhã. E assim, sabe quando você acorda e sumiu o sono completamente e tal? Você tá já disposto ao ataque, né? Eu não tenho muita lembrança de sonhos e tal, então, tipo assim, não sei o que aconteceu ali, mas acordei com a sensação de que as coisas estavam erradas. E aí levantei e vim pro templo. Na hora que eu tô vindo pro templo, eu levantei com o celular, chegou uma mensagem dele no WhatsApp, 3 horas da manhã. Isso é uma pessoa que eu tinha tido o primeiro atendimento com ele aquele dia. Ele virou pra mim e falou assim, você tá acordado, né? Eu falei, tô, você também tá? Aí ele falou, eu fui acordado aqui. Aí eu virei pra ele e falei assim, teve algum tipo de situação? Ele falou, teve sim, e tudo. E eu acordei e veio você na mente na hora. E aí, olha que legal. Na hora que eu acordei assim, os meus mentores estavam junto comigo e eles me passaram uma técnica nova pra eu conseguir lidar com aquilo dali. Assim, mentalmente, né? De clareaudiência e tal e tudo. Eu virei pra ele e falei assim, então tá, então você tá aí, deixa eu fazer um negócio, vou fazer um teste aqui, vou fazer uma técnica nova. E usei.
E aí, foi muito doido, porque ele viu a parada saindo dele, né, na hora e tal, eu usei em mim também, a gente acabou de limpar, né, e aí fiquei bem e tal, voltei a dormir, acordei 6 horas da manhã, e aí o desfecho da história é o seguinte, essa pessoa, ela tinha abduções uma vez por semana, igual eu falei, pelo menos, né, e muitas histórias, assim, histórias incríveis, e, assim, com o tempo, assim, em 2, 3 sessões de trabalho, essas abduções, elas passaram a ser uma a cada 3, 4, 5 meses, sabe? Tipo Nossa. assim, Nossa. diminuiu de uma forma muito absurda e muito Aham. bizarra. E aí, uma das coisas que ele falava é que nesses momentos ele nunca acreditou em nada disso, nem de Ashtashihan, nem de Grande Fraternidade Branca, nem nada, mas era uma pessoa que frequentava espiritismo, era uma pessoa que frequentava Umbanda, era uma pessoa que tinha contato com as guias dele, e nada disso resolvia nesses momentos. E que depois que eu passei a técnica pra ele, porque eu falei assim, cara, eu vou ter que te ensinar a parada pra você fazer por conta própria, porque não tem como eu te atender 3 horas da manhã, não tem Não como tem fazer como, isso e tal. Eu ensinei a parada pra ele e ele aprendeu a desfazer esse tipo de intervenções enquanto estava acontecendo. Olha. Ele aprendeu a fazer a intervenção na parada. E eu falei, então, a técnica, ela é mais do que autossugestão, Aham. saca? Se eu ensino a técnica pra alguém que sofre disso há anos a fio, a pessoa aprende, coloca em prática e a vida dela muda, então tem alguma coisa Exatamente. por trás dessa realidade, Sim. né? Que não é só cultura pop inserida na nossa cabeça, no nosso subconsciente, saca? Sim. E aí, essa é uma das experiências mais loucas, assim, que eu tenho em relação a essas intervenções extraterrestres, porque você vai vendo que, de fato, existem seres dos dois lados que eles estão em comunicação com a gente, saca? Aham. Mas a sensação de estar desagradando essa galera, de estar interferindo numa agenda que supostamente mais ninguém teria mexido, porque esse cara já tinha ido em terapeuta regressionista, já tinha ido em hipnólogo, já tinha ido em homeopata, já tinha passado por terreiros e mais terreiros, tem dirigente de terreiro na família, e nada, né? Entidade nenhuma nunca tinha lhe dado conta. E aí, pô, chega em mim, eu totalmente inseguro com a técnica que eu utilizava, e a parada dá certo, opa, pera, então a gente tá fazendo alguma coisa certa, saca? Então, Rodrigo, mas você não acredita, por exemplo, porque você é uma pessoa que estuda outras coisas, você não Sim. tem preconceito disso, Sim. você olha uma técnica nova, você fala assim, vou misturar com essa outra aqui pra ver Isso. no que dá. Isso. Talvez você fosse esse canal, entendeu? De conseguir aplicar isso, porque pensa numa pessoa que trabalha há 20 anos num terreiro. Você chega pra ela essas coisas, ela fala, não, meu Exu vai tirar. E por quê? Não consegue entender outras coisas. Por exemplo, tem o Wagner Borges, eu gosto bastante dele, que foi quando eu comecei a escutar ele falando sobre ET. Legal. E ele tava falando uma vez que a maioria das pessoas que acreditam, não tô dizendo que é todas, né? Mas a maioria das pessoas que acreditam que tiveram abdução física foi uma viagem astral. Foi uma viagem astral, porque a pessoa acorda ela tá dentro do quarto dela, ela sente ela é puxada para esses lugares de estudo. E normalmente quando o pessoal fica falando, que enfiou o chip no rabo da pessoa lá, por quê? Ele deu uma explicação, não ouvi isso em outro lugar, não sei se é verdade, se não é, tal. Mas ele falava que eles colocam isso no chakra base, esses chips no chakra base, porque esse é o mais próximo que a gente tem da terra, do terreno mesmo, do elemento terra, de viver. Então é da onde eles conseguem absorver a informação energética real do que a gente vive aqui. Ele falou, então por isso que todas as vezes que vê, e às vezes dói, por quê? Porque é energético, você tá pura energia nesse lugar. E é evasivo, né? Eles não fizeram uma preparação. A gente tá falando daquele negócio mais hardcore, né? Não tá falando que todo mundo é bonzinho. Foi aquilo que você falou lá no início. Nem todo mundo é bonzinho. Então é o seguinte, precisa colocar lá na energético? Precisa. Pensa você vivendo 100% no seu energético, você ali com os seus chakras, tudo isso, e sendo forçado a enfiar uma coisa que não é natural, colocando ali. Então, por isso da dor, por isso da sensação de desmaio.
E você desmaiar e de repente você acorda no outro dia, você tá na sua casa sentindo coisas esquisitas, né? Sim. Então, e foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando algo do tipo, porque ele fala que ele diversas vezes encontra aliens e tal, mas o jeito que dentro da projeção. Isso, dentro da projeção. E toda vez que ele fala, não é algo mágico, fantasioso pra vender livro. É algo natural. Natural, sim. Onde existe sim essa troca de informação de mentores com alienígenas, né? Tudo astral ali pra evoluções mesmo, inclusive dos não é médiums, eu acabei de falar agora, mentores. Sim. Entendeu? De práticas mesmo, de um trocando com o outro, e tem aqueles, como em qualquer lugar, que vem pra tirar a força. Não, e a experiência que eu tenho, assim, com essa coisa de chips, implantes, esses rastros energéticos, né, na minha experiência, Roy, é o contrário, foram poucas as vezes que eu identifiquei nos chakras inferiores. É mesmo? Que interessante. A maioria das vezes eu sinto no frontal, muito na nuca, nas costas e no topo da cabeça. Olha. E aí, tem uma coisa comigo que eu já adquiri a sensibilidade de quando eu pego algum tipo de chip desses, ou algum vestígio de energia dessas em mim, né, na minha cabeça, porque é uma dor de cabeça muito característica, muito específica e muito peculiar. Agora, acontece muito, igual eu falei, essa energia ela é muito diferente da energia comum. Então, às vezes, acontece comigo de eu tomar uma porrada dessas, não perceber, e os meus mentores virem pra mim e falar assim, ó, você tá com chip na costela tal, do lado direito e tal, vai remover. Saca? E eles mesmo terem que chamar a atenção para as paradas, às vezes eu falo assim, nossa, mas de onde que eu peguei isso? E aí eles chamam a atenção. Beleza, você não sabe de onde você pegou isso, mas você já percebeu o que você mudou no seu comportamento? E aí eles mostram assim. Então, às vezes são. Pensa em chips, ao invés de a gente. Quando a gente fala isso, a gente evoca muito esse cenário de ficção científica. Aquele negocinho que parece um SDzinho, né? Pensem, na verdade, como um conjunto de síntese de informação né, programada dentro do corpo humano. Então é como se como se estivesse acessando uma fotografia. Sabe a fotografia que você olha para ela e evoca memórias, e evoca cheiro, e evoca todo um ambiente? É como se fosse um pedaço de informação que ele é colocado na pessoa e que aquilo dali interfere no comportamento cotidiano dela, né? O que mais acontece, gente, hoje, né? E aí a gente precisa entrar nisso. Eu falei que esse episódio ia ser polêmico e a galera vai me ter como um maluco, mas eu não estou feliz de estar conversando sobre isso. Mas o que mais acontece hoje pessoas... vocês conhecem, com certeza, essas pessoas que elas são extremamente imersivas dentro de algum jogo ou algum programa de tela, né? Então, excesso de tempo de tela em que você é tirado da sua autoconsciência e você é absorvido dentro de uma consciência automatizada, é a receita para você pegar algum tipo dessas energias. Entende? Porque tudo aquilo que te deixa num estado hipnótico, em que você é incapaz de cuidar de si mesmo, que você até relega suas necessidades básicas em segundo plano para você continuar num lazer, ou pelo menos consumir um conteúdo de forma hipnótica, tudo isso são vulnerabilidades da nossa consciência humana em que essas energias entram. E aí você não precisa de ter um contato com uma nave ou com uma inteligência extraterrena para que isso entre no seu corpo. Então é como se fosse isso que eu chamo de energias eletromagnéticas desequilibradas. É como se fosse uma craca astral, Rodrigo? Isso. Tipo, específica dessas energias desequilibradas que elas vêm e isso é repassado como informação, não necessariamente, que nem você falou, uma ordem estelar veio até aqui e implantou em você. Não, é algo que é natural, né? Entenda natural.
Não, e aí a gente não tem esse estudo disponível ainda, eu acho que nunca vai ter, mas com toda certeza, se a gente tivesse como ter ali um parâmetro de quais são as pessoas que têm contato com esse tipo de inteligência no astral inconscientemente à noite, com toda certeza são jogadores, né, são esses gamers que passam 6 a 8 horas por dia na frente da tela só jogando imersos. Porque a consciência, na hora que desliga, né, ali antes de dormir, você pode entrevistar essas pessoas, você vê. Eu falo isso porque eu tenho experiência nisso. Por muito tempo eu joguei pra caramba. Antes de você dormir, você tá ali repassando. Isso aí. Quais movimentos que eu podia ter feito, o que, tanana. E aí, a consciência na hora de dormir é como se você já estivesse ali dentro dentro daquele padrão energético específico, saca? Não é muito difícil, quando a gente tá fazendo as descrições, da gente relembrar daquela cena clássica do Matrix, daquele tanto de pessoas dentro daquela colmeia gigantesca, saca? Então, é bem por aí, tentando fugir um pouco dessa estética da ficção científica, mas, eventualmente, essas imagens, elas acertam na descrição pra gente, saca? Ô, Rodrigo, você não acha também que hoje em dia a gente sabe pouco disso, porque a tecnologia do jeito que existe de informação, ela existe para a população geral, né? Sim. É coisa de 70, 80 anos. Aham. Então, esse tipo de energia não é trabalhada do jeito que deveria ser, porque é relativo. Pensando assim, mas 70 anos é muito ano. Não é. Pro mundo é nada 70 anos. Sim. E existe essa tecnologia, existe toda essa gente, não vamos começar a falar de 5G, tá? Não, tipo, não, porque os íons de qualquer coisa vai dar. Não é disso que a gente tá falando. Mas existe sim eu e a Lu, nós somos a última geração do analógico pro digital. Tá, sim. Né? Então, você já é diferente, você já cresceu. Não tô falando que você tinha, não é isso. Sim. Mas um computador em casa era algo que, pelo menos alguns amigos seus tinham. Era um luxo, não era tão difícil. Sim, tá. Sim. Entendeu? E nós somos uma geração criadas por televisão. Nós somos uma geração criada por televisão. Nós somos uma geração... a Luciana estava falando para mim esses dias, né, a respeito do vício, que o nosso cérebro, ele quer o vício, ele só quer o prazer. Então, por isso de comer compulsivamente. Por exemplo, eu vou falar aqui, meu pai, ele ouve. Pai, não fique chateado comigo, tá? Mas meu pai, ele é o cara que ele fica imerso na televisão. Ele entra. Tanto é que a gente tinha uma técnica lá em casa, que quando queria falar com ele, pedia pra ele pausar o filme. Entendi. Que senão, você falava pra ele... O ouvido saiu por outro. Ele falava, não, você não falou. Por quê? Mas isso na hipnose é falado. Aquelas pessoas que são facilmente hipnotizadas. Um estado de transe. Isso. E a televisão, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e a televisão. Pra ele, tudo é real. Sim. Então, por isso que às vezes você assiste um filme que vai te deixar ansioso e você fica real, seu corpo fica ansioso, você fica no estado de alerta porque seu cérebro acredita que aquilo ali é verdade, que aquilo vai acontecer. E que nem eu falei, há 70 anos, desde quando isso começou a existir, esses estímulos, a não ser o estímulo da leitura, pra gente é muito novo, nosso cérebro não tá acostumado com esse tipo de situação. E é o que eu tô falando. E a gente tem um amigo, o Jefferson, que ele falou que uma vez ele tava numa locadora e ele resolveu, porque assim, a locadora às vezes eles deixavam lá, ele como era amigo do pessoal, o pessoal deixava ele pegar um filme, sentar lá nos fundos e ficar assistindo. E ele falou que um dia ele chegou lá, colocou um filme e ficou assistindo. E ele falou, cara, eu fico hipnotizado pela televisão. Olha só. Ele assume isso, sabe? Sim. Ele fala, eu fico. De repente ele falou que chegou um homem e sentou do lado dele. E ele falou que continuou assistindo televisão. E o homem tava falando uns negócios pra ele, e ele ficava assim,
Porque ele tava assistindo televisão. Aham. E ele falou que na hora que ele começou a prestar atenção no cara, o cara tava... Ele era menor de idade, tudo. O cara tava chamando ele pra sair. Os dois fazerem sexo lá. E aí ele falou que ele se ligou na hora que o cara, tipo... O cara tava chegando próximo a ele. E ele olhou e tipo assim... Eita porra. O que tá acontecendo aqui? Caraca. Aí o cara chegou e... Não, que... Mas você falou que... você queria. Ele... Não quero não. Aham. Aí ele falou... Ele falou que ele chegou a apanhar da mãe dele, por a mãe dele falar as coisas pra ele e ele não prestar atenção. Sim. E aí, a gente assistindo Deuses Americanos, quando entra aquele cubo na cabeça do cara e o cara fica alucinado ali, Sim. isso entra muito. Então, assim, a gente vive num mundo onde a informação é demais na nossa cabeça. A gente tá assistindo vídeo no YouTube na velocidade 2. Cara, tem gente assistindo anime na velocidade 2. Velocidade 2. Por que vocês fazem isso? Assiste na velocidade normal, é prazer, é um momento de distração, não é pra você consumir. A gente tá vivendo nesse momento de consumo, né? Consumo extremo de tudo. Então essa é onde que eu tô falando? Tô sendo prolixo pra caralho aqui, né? Fala pra caralho. Não, mas é isso que o Rodrigo tá falando. Esse é o momento desses chips que normalmente... e foi maravilhoso, é que eu ia te perguntar isso mesmo, Rodrigo. Se era os aliens que vem mesmo colocar, ou é algo que está se tornando natural na nossa flora, fauna e flora, fauna E flora, isso, astral, Sim. que é algo novo, que as religiões, as práticas magísticas, energéticas não conseguiram acessar ainda esse tipo de energia que está entrando. E que são problemas que eles são justamente contemporâneos, né? Isso. No sentido de que hoje a gente tem muito menos conexão com a Terra. Muito menos. Quando você tem um chakra básico bem definido, e ele não precisa ser por meio de academia, ou por meio de dinheiro, ou por meio de conexão com o plano físico, né? Essa conexão, ela basta que você esteja habitando o campo, né? Pés no chão, né, grama e etc Isso. e tal. Hoje a né? gente mora em prédio, né? Isso. Pessoas consumindo eletrônico em cima e baixo. Isso. A rua é isso também. Aí as pessoas podem vir e falar, mas por que a maior taxa de abduções que a gente vê acontecem justamente no campo, em áreas isoladas e etc e tal? Aí a gente entra em uma outra situação, né? Que a gente, dentro da teoria ufológica, a gente fala que os contatados passam isso hereditariamente, né? Então isso é uma coisa que é muito defendida por aí, né? E aí... Eu não sei o que pensar sobre isso, né, Lu e Roy? Eu não sei de fato o que pensar sobre isso, mas eu tenho a impressão de que existem algumas pessoas que elas já nascem com alguma espécie de gene estelar. Por que que eu vou, aí eu vou defender o porquê que eu desconfio disso, né? E de novo, não é uma certeza. Eu tive uma experiência uma vez em que eu estava nessa escola em que eu tive os primeiros contatos com isso e apareceu um senhorzinho lá, um senhor mais velho, já na casa dos seus 60 anos, e esse senhor, ele se dizia ufólogo, mas ele não era pesquisador, ele só era um entusiasta. Tá? E esse cara, ele ia para vigílias ufológicas, às vezes via uma outra coisa, nunca tinha tido nenhum contato. E tinha caído lá nessa escola para aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. E ele começou a fazer, a gente atendeu ele algumas vezes e tudo e tal. Uma das vezes eu lembro muito claramente da pessoa que estava conduzindo a sessão, né, a grã-mestra, que era dirigente do rolê, dela mandar a gente colocar uma grade de ouro ao redor do campo dele, né? E ela tratou aquilo dali como se fosse um procedimento padrão e tal. Ele saiu da sala e eu perguntei: por que você fez isso? A gente nunca usou isso aqui e tal e tudo. Ela virou pra mim e falou assim: você viu como é que tá o chakra coroa dele? Aí eu falei: tá muito aberto. Ela falou: tá igual uma antena parabólica. Esse cara, ele sai aí à noite procurando esses bichos, ele vai ser abduzido hora ou outra. Ela falou isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim: porra, faz todo sentido, essa mulher tem algum tipo de noção de como é que essas coisas acontecem. Beleza, passa um tempo, esse cara tá lá nesse curso,
né, aprendendo um pouco mais sobre energia, espiritualidade, etc e tal. Um dia teve uma meditação, que todo mundo foi muito profundamente e tal. O professor que estava dando a aula chamou todo mundo para voltar, todo mundo foi voltando, ele continuou imerso nesse transe, mas imerso num transe extremamente profundo. As pessoas foram chegando do lado dele, chamando o nome dele, ele não voltava, as pessoas cutucando ele, sacudindo ele, não voltava, as pessoas beliscando ele e tal, ele não voltava, chamaram ela estava atendendo, ela parou de atender, foi lá na sala, na hora que ela entrou na sala, eu lembro disso, eu nunca vou esquecer dessa cena. Ela chegou perto dele, olhou, chamou o nome dele, ele não voltou. Alguma coisa desceu nela, ela não falou o que foi, porque era sempre muito rápido assim, essas transições. Não era uma incorporação, tipo, você chama e acontece. Não, alguma coisa desceu nela e ela falou numa linguagem extremamente estranha, que eu não sei o que era. Esse cara, ele tava encostado, ele voltou assim, ó. Bum! Como se ele tivesse voltando, os olhos arregalados, ainda o olho branco, assim, sabe? Nossa. E aí ele voltou, e aí aquela respiração acelerada. Aí ela, você tá aí? Você tá bem? Você tá presente? Ótimo, dá água pra ele, gente, tananã, tananã, tananã. Aí ela virou pra ele e falou assim, perceba pra onde você vai, não é pra você ficar indo pra esses lugares, não. Ela sacou pra onde que ele foi. Todo mundo lá ao redor, ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Ela só chegou, chamou ele numa linguagem estranha e ele voltou. E depois eu perguntei pra ela desconversou assim, não falou muita coisa não, mas deu a entender de que ele tinha ido passear em algum lugar junto dessa galera, saca? Então, tipo assim, os comandos comuns que a gente tem não eram suficientes para trazer a consciência e ancorar ela de novo na realidade. E aí, por que eu fico desconfiado disso? Porque são muitos os relatos dessas pessoas que falam assim, nossa, eu me conectei com aqueles seres, então encontrei a minha família, cósmica, etc e tal, né? Eu tava um dia desses olhando a autobiografia do Jung. E eu não li ela, mas a pessoa que me recomendou ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, Jung, ele descreve uma das cenas em que ele sai do corpo dele e ele vai saindo e vai deixando a Terra e ele vê a Terra azul. Aí a pessoa para e fala assim, você sabe que uma das primeiras descrições da cor da Terra na era moderna é do Jung, é ele que fala que ela é azul e tudo. Aí ele vira e me dá uma outra informação. Você sabe que aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço do Kubrick, uma das cenas em que você vai vendo a Terra ficando pequena, é baseada justamente nesse relato do Jung. Eu falei, caramba, não sabia. Aí ele falou assim, mas o interessante não é isso. O interessante é que nessa projeção dele, ele descreve que ele encontra alguns seres e que ele sente uma conexão com esses seres tão íntima, que ele fala que nem com a esposa dele, nem com os filhos que ele tinha, nem com nenhum amigo na vida, ele não teve nada igual. E que ele fala que ele não quer voltar pro corpo, que ele quer ficar ali pra sempre e tal. E esses seres falam, não, você tem que voltar porque você tem que acabar com sua missão lá e tal. E ele volta pro corpo dele, e isso tá escrito na autobiografia do Jung. Quer dizer, uma autoridade dentro da psicologia moderna, e que tem um contato com supostamente seres, não precisa ser extraterrestres, podem ser seres desencarnados, e tal, mas que você estabelece esses elos, esses links de intimidade tão extremos e tão interessantes. É interessante, né, que você tava falando disso. Eu lembro do Saulo, quando ele conta uma história que ele falou assim, pô, todo mundo vai pra Lua, todo mundo encontra Jesus, todo mundo vai pra Júpiter, eu não saio do umbral. Aí e ele falou assim, que o mentor dele falou, você quer ir pra Lua? Vou te mandar pra Lua. E ele falou, ficou amarradão. Começou a subir, via céu, via a lua, chegando mais perto. Ele falou que foi começando a sentir um vazio tão grande. Caralho. Tão grande. Ele falou que ele nunca sentiu um vazio tão grande que ele começou a ficar assustado. Caraca. Ele falou que ele começou a ficar assustado e ele começou a ficar tipo, caraca, mano, isso aqui não tá legal. Né? Ele falou que foi chegando perto da lua e foi ficando mais agoniado, porque era um vazio, uma coisa. E ele fez, não aguento, quero voltar. Voltou, eles falaram assim, tá vendo por que não é todo mundo que vai pra Júpiter? Tá vendo por que não é todo mundo que vai pra Lua?
Caralho. Ele falou assim, então quer dizer que as pessoas são ascensionadas? Ele falou assim, às vezes estão mentindo. Aham. Só pra criar, ele falou assim, funciona dessa forma. Que legal, hein? Né? E ele falou assim, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi santo. Ele falou assim, o dia que eu mais fui pra próximo da lua hoje, eu não sei, tá? Porque esse relato faz uns 2, 3 anos atrás. Aham. Mas ele falou, cara, eu só sentia vazio. Sim. E aí eles falaram que existe uma barreira energética Aham. pra afastar a gente, pra gente não ir tão longe também, porque senão a gente se perde. Outras inteligências, outras consciências, né? E uma coisa interessante que você tava falando desse chip, ô Rodrigo, que eu fiquei interessado já que você tá ficando especialista em tirar ele da vida do povo. Eu tô sentindo um carocinho aqui do Ah, lado. não! Isso aí eu já ia terminar o programa, eu já vou dar spoiler de como eu ia terminar. Falar, Luciana, vamos marcar com a agenda do Rodrigo. Mas é uma coisa interessante. Você acha que esse chip... Cara, mano, a galera agora deve estar ouvindo e falando, mano, eles foram longe. Tô doidão. Comeram o Nescau estragado, não é possível. Pegaram o doce lá dos cantores, tão ali. Só nos doces, só na balinha. Balinha debaixo da língua. Então, vamos lá. Você vê esses chips como que pro ser humano, né, no energético? Porque assim, vamos dizer que é uma pilha energética. Tá, sim. Né? Então minha linha de raciocínio tá funcionando. Sim. Pra onde, não sei se você sabe, né? Mas pra onde é levada essa energia? Pra que é utilizado? Porque, por exemplo, se você for ler literaturas do Robson Pinheiro, quando ele fala daqueles, como que é o nome daquilo? Os orbes? Sei lá. Que ele fala assim, que o que acontece? Isso é implantado nas pessoas, que essas massas de energia, né? Vamos pensar massas de energia. É levado para esses umbrais astral. E essas energias é usada para diversos fins de magia. Para eles lá. Vocês entendem, entendeu? É o que eu vi uma vez, assim, explicando para que servia essas energias. O porquê que você é pilha. Tem a pilha da entidadezinha aí que tá na rua, perdidinha, só quer dar uma sugadinha ali porque, né, é o picolé astral. Isso. Mas, eles falaram, quando é uma coisa mais complexa, e nem é com todo mundo, isso segundo a literatura dele, nem é com todo mundo, é tido para algumas pessoas, algumas pessoas que têm influências, né? Então, vamos dizer, músicos, políticos, pessoas que vá atrair energia suficiente para aquelas pessoas, né? Para aquelas formas astrais. Então é mandado para um lugar essa energia, que fica essa base de energia que quando eles precisam pegar ali para fazer algum rolê, faz. Você que trabalha com energias, o que você pode trazer pra gente? Cara, eu não sei o que pensar sobre essa visão do Robson Pinheiro, porque isso me parece uma agenda muito específica, muito organizada e etc e tal. Eu não tenho experiências com grandes organizações extraterrestres em relação à energia. Então, nunca tive esse contato, não posso falar nada sobre isso. Mas o que eu entendo é que muitas vezes esses chips, eles são situações de inteligências mais simples, que às vezes estão utilizando da pessoa ou do livre-arbítrio dela, né? Porque tem algum tipo de finalidade ali mais pontual. Não vejo essa coisa de magia negra nem nada do gênero, não. O que eu vejo também é que mesmo os obsessores ou entidades, né, quando a gente está falando apenas no nível espiritualista, sem entrar tanto nesse orbe cósmico, eles também deixam algumas desses dispositivos astrais na gente, né? Então, quantas são as pessoas que elas têm uma demanda, né? Aí vai no terreiro, o terreiro limpa a demanda, passa assim 10, 20 anos, e aí vai um clarividente, olha aquele negócio e fala assim, tem um trabalho aqui. Não, mas eu já desfiz ele. Mas tem vestígio. Ou então lá o famigerado falchifer, né, que ensina a pessoa a fazer a paradinha,
E ensina você a colocar algumas armadilhas ali etéricas, que é igual uma hidra, né? Se você corta a cabeça e não corta o corpo inteiro, aquilo dali renasce com o dobro de força, né? Então, da mesma forma que a gente está falando desses chips etéricos e cósmicos, por assim dizer, a gente também tem isso dentro da nossa literatura espiritualista, dentro do nosso contato, né, com esses espíritos e essas entidades submundanas e tal. Como eu acredito que também devem haver esse tipo de programações positivas, sim, saca? Sim. No Reiki a gente é ensinado eu vou depositar um símbolo aqui no seu corpo, ele vai ficar programando essa energia, bombardeando pelo tempo que for necessário, etc e tal. Não deixa de ser, né, uma espécie de... Lembra, cara, agora vamos um momento fofoca edificante. Sim. Lembra que teve uma vez, eu não sei nome e tal, que teve um espiritualista que ele causou até um furdunço, que ele falou que os símbolos do Reiki eram símbolos demoníacos, do Mago Negro. Você não lembra disso? Não que lembro, ele viu tudo isso numa viagem astral que ele fez. Caralho. Que foi mostrado pra ele que os símbolos do Reiki eram uma coisa de magos negros. Nossa. Então, quem praticava o Reiki e ficava jogando Reiki, era uma pilha de magos negros que era enviado. Caralho, por que você se sente bem, então? Porque tinha tudo do inferno? Então, não, mas aí ele falava, era como se fosse um prazer reverso, sabe? Aquele negócio, assim, é tipo uma droga, você se sente bem, e depois você ficava zoado. Nossa, que Não, depois você ficava zoado pra você precisar de mais, era tipo, sei lá, o crack astral. Caralho. Caraca, mano. Cara, o Rodrigo só consegue ouvir essas coisas aqui com a gente. Foi longe. Mas sabe o que acontece, Rodrigo? Eu vou em lugares que vocês não estão acostumados a ir. Meus gostos são peculiares demais pra vocês possam entender. Sabe, eu lembro quando... Cara, pra você ter ideia, onde que eu descobri isso? Estava procurando o que era Reiki. Assim, quando eu resolvi que eu ia fazer, né, estudar. E caiu isso na minha mão. Cara. E era tipo coisa de fórum espiritualista. Sim. E eu li tudo aquilo e a galera, meu Deus, e agora? Como eu faço? E ele começou a ensinar as pessoas a como elas, tipo, desbloquear, bloquear o Reiki. Nossa. Pra que essas energias... E, tipo, uma galera, velho, mas essa história... Ó, é coisas, tipo, de 2010, 2011, Sim. 2012, alguma coisa assim, cara. Mas, olha, foi interessante. Cara, é esse que é o grande problema da gente falar desse tipo de assunto, né? Porque tem muita gente louca e muita gente com muitas informações. Não é ruim, não. É bom. Porque a gente tá falando aqui exatamente pra mostrar que existe essa galera alucinada. Sim, exatamente, e aí é isso, né? Então, por exemplo, esse autor que eu citei mais cedo, né? Assim, tem uma literatura, ele é um cara muito, como é que eu posso dizer, consagrado, assim. Mas tem umas literaturas de umas coisas assim muito absurdas, do tipo, os 7 samurais cósmicos de não sei da onde, sabe? E aí você vira e fala assim, cara, talvez até faça algum sentido dentro da literatura dele, mas esse tipo de informação, ele tinha que estar sendo passado de uma forma que ele não pudesse ser ridicularizado nesse ponto, para que isso fosse acessível, porque se você vai passar uma informação que ela é verdadeira, mas que ela está extremamente cifrada, que ela pode ser de alguma forma ridicularizada e levada, né, à chacota, então você está expondo aquelas pessoas que consomem esse tipo de literatura justamente esse risco. E aí você não está de fato passando conteúdo, porque aquele conteúdo não é acessível. Né? Então, é por isso que eu tenho todos esses receios e todos esses dedos de tocar nesses assuntos, porque nós temos intimidade, nós 3 já conversamos de magia pra caramba, a gente já falou depois a gente põe num podcast. E solta pra galera que não conhece a gente escutar. A gente tem intimidade, a gente conversa sobre isso, depois a gente grava um podcast e põe... Pra Deus! Eu acho que é isso, sim. A gente tem referências pra gente conseguir filtrar o que
funciona, o que não funciona pra gente, o que a gente acha que é válido, o que não é. E, Roy, eu fico sempre o tempo todo tentando cruzar referências pra ver Isso. se aquilo dali não tá sendo viagem da minha cabeça. Também, saca? que é Pra ver foda, se- né? Às vezes É. começa a fazer sentido na sua cabeça, mas é um sentido com viagem. Sim, É, e às vezes importante. a gente é contaminado pela experiência do outro. O outro É. tem uma experiência que ele acha que ele é muito real, ele te conta, você fala assim, caramba, é isso aí mesmo e tal, né? E aí você tem que colocar aquilo ali à prova e ver, né, cruzar as referências e tal. Então eu tenho esse cuidado sempre. A gente tava falando dessa coisa de transe, né? Tem uma história que. O meu primeiro contato com esse rolê todo, né? Não foi nem nessa escola que eu contei pra vocês. Eu vou contar uma história muito rapidinha e Não, muito tudo simples bem. e muito interessante. Pode que é a contar. seguinte. Quando eu tive assim, um despertar mediúnico que ele me deixou muito mal, muito desequilibrado, eu fui atrás da mãe de um amigo meu que eu sabia que ela mexia com esoterismo e tal, ela entendia dessas paradas. E de fato ela entendia muito. Né? E aí essa moça, ela era uma pessoa muito singular, assim, muito particular, muito diferente. E um dia eu tava lá na casa dela, tava eu, Raquel, minha esposa, e ela virou pra mim e falou assim: eu tô recebendo uma canalização do comandante Astachihan. E eu falei, eu não sabia nada disso na época e tal, tananã, mas eu falei, como assim e tal? Ela falou, não, tô recebendo uma canalização aqui, me dá a mão. E aí ela fez eu dar a mão pra Raquel e dar a mão pra ela. E aí ela começou a falar numa voz meio robotizada, meio automatizada. E eu senti, assim, sabe quando você dá as mãos e fica um círculo de energia junto com as pessoas e tal? Eu senti aquilo ali, como se fosse uma energia estática. E fui escutando, e vinha, tipo, essas canalizações que você vê aí nesses fóruns de grande fraternidade branca, etc e tal. E eu, tipo assim, beleza, tá, legal, mas achei que aquilo ali uma bobeira. E não sabia se era ela ou não. Até que, na hora que terminou, a Raquel não tinha escutado nada, não lembrava de nada do que tinha sido. Caramba, foi Nada. anulada. E ela, que tinha recebido também, não lembrava de nada. E eu lembrava de tudo e tava ali presente 100% e tal. E aquela canalização tinha sido direcionada pra mim e pra Raquel. E eu tive que recontar tudo com as minhas palavras. Pras duas. Uma porque tinha sido canalizada e ela tinha sido quase uma mediunidade inconsciente, então ela não lembrava de nada absolutamente, né? E a outra porque a Raquel entrou em transe e também não lembrava de nada. Eu falei, tá, beleza, dela eu posso duvidar, mas da minha companheira que, né, Não teria porquê, né? Sim. não tem nem como. E aí, o que aconteceu? A gente teve outros 2 ou 3 contatos dessa mesma forma, e a mesma coisa acontecia. A Raquel não lembrava de nada, era como se ela tivesse ficado apagada por 5 minutos, 10 minutos. E isso acontece dentro da mediunidade dela com os nossos mentores, que não são extraterrestres. Então, todas as vezes que ela tem algum sonho profético, ela lembra, acorda, me conta, passa meia hora, ela esquece tudo completamente. Ou quando vem uma comunicação muito específica para alguém direcionada, é a mesma coisa. Vem com todos os detalhes, falando o nome de pessoa, tanana, ela me conta, passa um tempo, some. Quer dizer, o transe dela é esse transe quase que inconsciente. E isso já se mostrava nesses primeiros contatos. Foi quando eu falei assim, opa, pera, tem alguma coisa que tá aqui. Ah, beleza, pode não ser o comandante Astachihan, pode ser outra coisa. Mas aquilo dali transportava nós 3 como grupo pra algum lugar e vinha uma canalização com mensagem. E as mensagens eram muito assertivas, sabe? E foi naquela época ali que eu falei assim, cara, então tem alguma coisa diferente aí. Não é transe de umbanda, né? Não é incorporação. É uma canalização. Né? E assim, eu nunca vi isso em outros lugares. A gente não teve outros contatos desse tipo de coisa em outras mediunidades e tal. Mas era algo que tocava a gente muito profundamente. Por isso que, quando a minha tia me contou desse sonho e tal, a Raquel ficou tão, né, assustada e falou assim, é ele, né, porque a gente sente essa energia, assim, e eu já sabia, assim, então quando a gente fala, assim, dessa, a esquadra, a frota estelar do comandante, tem muita purpurina em cima disso aí, tem muita especulação, exatamente, né, tem muitas narrativas em cima disso aí, que às vezes elas são muito floreadas, mas que existem certas agendas desse tipo
tipo de inteligência, isso não tenho dúvida nenhuma, né? É um trabalho que eu já fui tanto beneficiado com ele, quanto já atuei junto com isso. Então, assim, pra galera que tá escutando aí, né, vai ter gente que vai falar assim, isso é uma grande bobagem, mas vai ter gente que vai falar assim, caramba, faz sentido. E aí, esse é o mais legal, o Roy e Lu. Vocês vão ver que depois que a gente lançar esse episódio daqui, várias pessoas vão chegar pra vocês e vão falar assim, eu já tive esse tipo de experiência. Ou então, eu achava que o rolê que eu vivi era uma grande besteira, mas eu vi nesse episódio, eu tô olhando com outros olhos, faz sentido. Né? Porque quando você começa a falar desse assunto, você vai vendo que esse tipo de experiência, ele é muito comum. E é bizarro da gente não ter uma boa literatura e ter pessoas confiáveis com as quais a gente possa conversar. Então, na época que eu atendi essa pessoa que eu contei pra vocês, que eu falei assim, caralho, velho, eu tô começando a lidar com uma galera de extraterrestre, ou no mês que veio essa pessoa, aparecendo 3 ou 4 pessoas diferentes com histórias. Eu falei assim, caramba, tá vindo uma safra só de gente que tem esse tipo de contato. Sabe? Sabe igual quando você tá atendendo pessoas e que parece que todas elas têm uma mesma temática? É isso. Então... É engraçado isso que você tá falando, porque é a pretensão das pessoas acharem que é só mundo físico e espiritual. Sim. Espiritual morto, defuntos. Isso, copiado, né? Cópia. Que virar nosso lar e umbral. E é isso aí, a gente aqui na Terra. E você vê, é tudo tão vasto, se existe. Na verdade, chega até a ser preguiçoso. Porque se a gente pensar que existe uma energia específica de plantas... Sim. Por que não poderia existir de coisas que a gente não tem conhecimento? Porque você vai ter plantas, animais, é completamente diferente o mundo deles, o acesso deles a N coisas do que a gente. A gente tem acesso a algumas energias, coisas, dizem que os animais veem coisas, sentem coisas, canalizam coisas que a gente não vê. Sim. Se eles... que estão no mesmo plano que a gente, vai ter outras canalizações, por que achar que não existe outras coisas que possam fazer isso também? E que não estão no nosso campo de visão, que nem vão estar, porque... Mas é a síndrome de colonizador, né? De querer achar que só existe a gente. Só a gente né? é importante. Só a gente é importante, fim, né? E sobretudo, né, assim, pra gente que tá acostumado a pesquisar e buscar novas informações, isso é até instigante, né, interessante, etc. Mas para as pessoas que, igual o Roy tava falando, o médium que ele frequenta ali semanalmente um terreiro há anos e anos a fio, isso é desesperador. Porque como assim a minha religião não dá conta de resolver todas as minhas demandas energéticas, né? Como assim eu passo com as minhas entidades, né, frequentemente, e elas não estão dando conta de todas as minhas demandas, né? E eu vejo isso muito no consultório. As pessoas chegarem e falarem assim, nossa, até há 2 horas atrás eu achava que eu era autossuficiente energeticamente, agora eu tô vendo que eu não sei nada. E agora, o que eu faço? Eu falo, vamos estudar, vamos ver o que funciona pra você e o que não funciona. A gente não precisa de ser autossuficiente em tudo. Não preciso de lidar com tudo. Eu só preciso de identificar as minhas necessidades. E descobrir que muitas dessas necessidades que eu não tinha consciência até então, na hora que eu começo a cuidar delas, a minha vida anda pra caralho e o meu bem-estar aumenta demais. E que se eu estudar um pouquinho mais sobre isso, poxa, eu posso ter uma vida muito mais plena. Então, tudo bem, eu posso selecionar qual que é o nível de bem-estar que eu quero na minha vida. Eu quero esse conforto de ficar ignorante dentro de um único sistema, ou eu quero pesquisar outras coisas, né? E eu acho que é isso, assim, deve ser desesperador, às vezes, pra pessoa que tem uma cosmovisão formada, descobrir que há coisas que elas saem bastante ali daquele sistema pré-formado, e agora? Como é que eu classifico isso? Isso é ficção científica? Isso é coisa da minha cabeça? Isso só acontece com eles que estão discutindo? Se eu não acreditar nisso, não vai me pegar? Não existe. Só existe dentro da minha cabeça? Saca? É o que o pessoal fala, né? Que o medo das religiões é que apareça uma nave pra todo mundo. Sim. Como você vai explicar Deus? Como você vai explicar Deus no que Deus não tá te protegendo? Como você vai explicar que existe algo coloca maior, não em questão de criação, mas em questão de humanidade, nós somos pequenos. Quem é sempre maior é só Deus.
E quando vem uma coisa que é palpável, que parece um deus que possa ter uma tecnologia maior, que possa ter uma consciência maior, e ela veio e fez assim, não, tudo isso que vocês acreditam não tem nada a ver. Mas se as pessoas não funciona? conseguem entender, elas chocam, elas não conseguem, entra num clima de terror absoluto. Quando você pega uma entidade, e a entidade todo mundo adora, você pega o Exu, e é o cara que é o seu amigão, ele te ajuda, ele é legal pra caramba, ele é parça pra caramba, você adora ele, trabalha com você que ele faz coisas maravilhosas. Alguém olhar pra você e falar assim, mas ele também faz o mal. As pessoas falam assim, impossível, meu Exu não faz o mal. E você olhar e falar assim, mas a energia dele é dual, ele é isso. As pessoas não aceitam que existe a história do escorpião em cima do sapo. Algumas coisas é a natureza delas. E tudo bem. Então, se elas não conseguem ver, às vezes, uma coisa simples, olha, uma coisa que tá aqui no nosso plano. Vamos falar de Brasil, né? Então, desde sempre. E as pessoas não conseguem enxergar, elas não conseguem olhar para aquilo e falar, puta, é mesmo, né? Pode acontecer. Imagina quando você fala que pode ter um alien. E a gente chama de alien porque a gente não tem um nome pra essa inteligência, pra essa força, pra essa coisa. Que ele coloca um chip que você vai num terreiro ou vai no centro espírita e ninguém vai tirar. Mas, sabe qual é o problema? As pessoas não conseguem nem ver que às vezes, dependendo do que você vai de coisa de Goécia que fazem pra você, não vão ver no terreiro. Sim, exatamente. Eles vão, e olha, as pessoas esquecem que existem entidades muito antigas, que já estão aí, deuses, deusas, demônios, chama lá de como... mudou o nome, mas tá aí no rolê. De como você quiser chamar ele. Você chama de Suzy, mas não importa. E ele, você vai às vezes no terreiro e as pessoas não veem, porque aquela inteligência, ela já existe há tanto tempo. Ela sabe muito bem o que fazer, que pras entidades do terreiro, às vezes aquilo é tipo imperceptível. E o cara tá lá com o canudinho em você... Mas aí é que tá, né, Lu? Se você pegou literatura espírita, não precisa ir muito longe não, tá? Não tô falando pra atravessar a rua, não. É só levantar a mão e pegar da literatura espírita. Você vê muitos títulos, isso já do Chico, que ele falava que tinha coisas que aquelas entidades, os mentores, o grau deles de purificação tava maior, que eles não conseguem perceber aquela outra coisa. Então passa imperceptível. Olha, mas eu tenho um pensamento que deixa o pessoal louco. O pessoal quer morrer. Que eu falo que muitas vezes nem caboclo e nem preto velho consegue compreender o que a gente tá sentindo, o que a gente tá falando. Por quê? Eles já estão num nível, às vezes, tão mais acima, que eles já não têm a mesma experiência terrena para compreender aquele sofrimento que você tá passando de uma maneira que ele olhar pra você e falar assim, mas ele te simplifica. Só que na nossa experiência terrena não é daquele jeito. Aquilo atinge a gente de outra maneira, que do jeito que ele fala, dá até uma sensação de empatia, de que ele não se importa com o seu sentimento. Mas não é isso, é porque ele já não tem mais essa sensação. Por isso que é muito mais fácil conversar com as entidades como é o Exu, como é com o Baiano, o Marinheiro, porque eles estão muito mais próximos da gente. E quando você fala assim, porra, eu tô triste porque a menina terminou comigo, ele olha e ele consegue ter uma empatia por você, dele olhar e falar assim, ok, mas olha, a vida que segue, ele vai tirar um sarrinho de você, vai brincar com você. Agora, quando você fala isso pra um caboclo, pra um preto velho, às vezes ele vai olhar e falar assim, mas enfim, é a vida que segue, né? Tem que entender que as coisas vêm pra melhor. Não, seu momento não tá melhor, tá uma bosta. Aquela pessoa, naquele momento, ela não tem consciência pra compreender aquilo. Por isso que ela tem que conversar com alguém, é por isso que a gente às vezes conversa com os amigos. Porque o amigo vai olhar e falar assim, porra, meu, mas não fica desse jeito. Tá uma bosta, né? Vamos lá, bebê. Eu sei que é ruim, eu sei que você tá sofrendo, mas vai passar e não sei o quê. E aí aquela pessoa que te compreende mais. E,
desculpa, quem tá ouvindo esse programa nunca passou com uma entidade que você olhou e falou assim, cara, parece que ele não entendeu. Parece que ele não entende o que eu tô sentindo, ou que ele não se importa. Olha, parabéns. Porque eu já passei, olha, terreiro é uma coisa que eu já conheço há muitos anos. E já conversei com a entidade que ela, parece que quando ela falava comigo, eu falava assim, mas você não ouviu nada do que eu te falei? E então... Você não ouviu meu problema, não? Se essas entidades que já têm um grau de ascensão mais fortes, isso na Umbanda, do Espiritismo, também vai ter mentores, aí whatever, né? O nome que vão dar, né? Elas vão ter isso, imagina outras inteligências que vão vir, eu vou dizer eu culpada. Eu sou o Ashtar Sheran. Mas, quando você pega, eu já li coisas da Fraternidade Branca, eu acho, tipo, muito legal. Sim. Primeiro porque parece ser muito funcional. Sim. Uma vez eu fiz uma oração, cara, um tempo você fazendo aquela oração, é coisa da fraternidade, que foi muito positivo, foi muito legal aquilo, me ajudou pra caramba. É complicado pra gente que não tá acostumado a pegar os nomes Toda deles. vez que eu lia lá a Frota Estelar, eu desligava. Porque assim, é complicado, você tá acostumado a achar aquilo ridículo. Porque é visto, é o que a gente tá falando no programa inteiro. É colocado disso de uma forma ridícula. É Star Trekiana. Você olhar e falar assim, nossa. Mas lógico, não, você lembra as imagens dos mestres ascensos, eles são todos lindos, maravilhosos. E você olhar e falar assim, aí ó, tá vendo? Além de tudo, todo mundo tem que ser lindo pra ser evoluído. E aí começa aquele bando de preconceito que a gente gera em cima de uma outra coisa. Mas quando você pega os florais de Saint-Germain que utiliza a energia dos 7 raios, são incríveis. Mesmo, nunca provei. São incríveis, Rodrigo. E aí em Minas você acha com mais facilidade. Do que em São Paulo. Muito mais. E sim, é muito legal porque você pode fazer um trabalho junto com as entidades não sei como se chama entidade, né? Da fraternidade, você pode fazer coisa, vai adicionar, pedir pro raio violeta, ajudar em alguma coisa, com os florais de Saint-Germain, e é muito, muito legal. Que massa. Porque eles têm, assim, uma coisa que eu não vi em nenhum outro. E olha que eu não sou fã de floral, porque floral pra mim não costuma me ajudar. Já tomei muito, mas não tive resultado. Com os de Saint-Germain, eu achei que é completamente diferente. A Luciana, energeticamente, ela falou pra mim. Ela que falou, eu acho eles melhores. Eu achei eles mais pontuais e agindo no energético mesmo, sabe? Te trazendo aquilo. Porque essa questão toda de já ter essa visão em cima, né, da fraternidade. E, bom, foi quando eu dei uma estudada, porque eu fiz um curso uma vez, eles passaram pelos florais de Saint-Germain. De floral. E aí eles passaram os de Saint-Germain e eu achei bem interessante. Aí eu fui atrás para poder ver alguma coisa com eles. E então, olha a diferença que é dessas coisas. Você vai pegar uma coisa, você pode até tirar o sarro, porque eu falei, eu tiro o sarro, mas, cara, na hora eu sei que aquilo funciona. Eu sei que aquilo funciona. Mas, Luciana, você tira sarro de Exu, Luciana? Não, eu tiro sarro de tudo. Eu tiro sarro, inclusive, do que eu gosto, gente. Então, eu sou o que eu gosto, então não é porque eu tô sendo desrespeitosa, até mesmo porque eu sei que aquilo funciona. Não, inclusive eu fiz uma puta figurinha maravilhosa que é a cara do comandante Ashtar escrito, tá chipada? Eu vou mandar pra vocês. Pode ser? Pode. Mas também a gente tem que ter bom humor, né, gente? Você não pode levar tudo tão a sério e ficar putaço sempre que alguém zoar um negócio que você acredita. Porque, olha só, a gente falou nesses últimos minutos de como é difícil para as pessoas entenderem as coisas. Sabe por quê? Porque tem 1 trilhão e 500 tipos de pensamentos religiosos, espiritualistas, o caralho a 4, e as pessoas não conseguem respeitar um ao outro. E levar com humor algumas coisas, né? Sim, foi o que eu falei. Eu tiro o sarro, mas, gente, jamais vou chegar numa pessoa praticante da fraternidade e falar assim, hahaha! Porra, não, né? Você não pode ser escroto. Porque você é sem noção. Né? Você ser escroto. Não vou nem dar outro nome. Não, cara, o que o cara acredita, nice. E você, se algum dia você precisar e aquilo funcionar, vai voltar na testa.
como pra mim, foi o que eu falei dos florais, eles super funcionam. E foi o que eu disse, se você tá em Minas, Rodrigo, dá uma olhada que pra Legal. você é muito mais fácil de encontrar por aí Vou do olhar que a agora. gente aqui em São Paulo. Que E demais. eu acho que de repente é um negócio que você consegue agregar com o seu campo. Muito massa, Porque sim, é com certeza. muito legal. É legal às vezes os florais assim, até pra você pôr nas plantas. Olha só, É, massa, aham. legal mesmo. Usa Pra na ajudar a planta. revitalizar elas e tal. Então, é interessante. Luciana é a né? rainha dos floral nas plantas, dos cristal nas plantas. É, Que porque eu ajudo demais. elas a viver minhas plantas. Aí, ó, tenho planta aqui que, olha, vou dizer, tem cacto de mais de 10 anos e olha cacto que a galera fala assim, compra na lojinha de R$1 e não sobrevive. Fala assim, vai, que não sou eu cuidando dela. Que demais, E- demais. Então eu acho bem interessante essa coisa de quando a gente pensa em outras inteligências, porque tem um viés onde todo mundo vai às vezes tirar um sarrinho, porque tira a primeira pedra quem nunca tirou um sarrinho. Vocês podem estar tirando um sarrinho do Astor, mas vocês estão tirando de outras coisas. Sim. E isso não é outras inteligências, outras religião. Então, quem não tem teto de vidro, né? Então, pode parar. Mas quando Eu a gente. nunca tirei Ah, sarro, tá Porque bom. eu tenho medo. Nunca tirou sarro, você fala até de John Travolta que tem por aí, ó. Cala a boca. É verdade, você já É viu, verdade. Rodrigo? Sem teologia, né? Não! Não, do quê? Não, tem um caboclo pena branca que ele foi inspirado no John Travolta. Mentira. Não, Sim, é, mas não, ó, gente, procurem aí no Google agora. Eu vou Acabou, mandar pro Rodrigo. Vai falando aí, Lu. caboclo pena branca. E fizeram igualzinho um mestre ascenso, assim, a imagem dele. Então ele é o John Travolta, cara belo, de olhos azuis. Que isso? Então é interessante, porque você vai ver muitas coisas diferentes nesse meio. O foda é porque a gente nem sempre vai ter pessoas com uma coisa mais séria, isso sério entre muitas aspas, pra gente conseguir ter uma visão mais de você olhar e falar assim, é verdade, isso faz sentido. Talvez a gente tenha que ler as coisas com menos preconceito também. Ler, vai chegar uma parte que talvez aquilo funcione, uma parte que não funciona e você vaza. Olha lá, o Rodrigo tá rindo. Deixa eu ver. Calma aí. Ele vai abrir, gente, John Travolta aqui. Caralho, velho! É igual assim. Oh, mas isso aqui é também na mesma pegada de Grande Fraternidade Branca, né? Cara, Fizeram uma ele vez bem- eu fui num terreiro e tinha um gigantão. Aí tava eu, a Luciana e esse amigo nosso que fazia parte do terreiro. Eu olhei pra cara dele e falei assim, o que o John Travolta tá fazendo no parede do terreiro? Aí ele olhou, aí ele fez assim, puta que pariu, eu nunca mais vou ver o caboclo aí. Aí eu falei assim, quando ele desce, ele começa a fazer aqueles passos do embalos de sábado à noite. Caralho. Ele fez assim, Roy, para, que agora já era, acabou, eu não consigo mais desver. Foi muito bom, cara. Caraca, cara. Mas isso é a minha visão de artista, gente. Eu consegui ver o John Travolta ali. E é o John Travolta. Se você olha, você fala, é o John Travolta novo. Sim. Não tem muito jeito. Eu falo que uma das. Eu vejo assim, um dos grandes empecilhos da Grande Fraternidade Branca enquanto egrégora para ela se tornar acessível é justamente a estética, saca? Eu acho que ela é pouco convidativa, sobretudo para juventude mais nova, assim, né? E tudo. Então eu tenho uma vontade muito grande de representar esses mestres, essas figuras de uma outra forma, porque eu vejo assim que muitas vezes eu falo de Grande Fraternidade Branca e as pessoas se interessam e elas correm atrás do material. E é isso que a Lu falou, muitas vezes elas se deparam com um material que ele é assertivo, que ele funciona, que dá certo, né? E, cara, por que isso não tá sendo levado à tona? Por que as pessoas não falam disso de forma mais séria e tudo e tal? Por quê? Primeiro, faltam expoentes responsáveis com conteúdo. Segundo, que a maioria das pessoas que divulgam esse tipo de conteúdo são, sei lá, o tiozinho ou a tiazinha esotérico que tem um canal no YouTube. Gratidão, seres iluminados! Seres de Ou luz. se não é assim, ele vai ter aquele viés espiritual
espírita que irrita muita gente. Nossa. Então, irmãos, agora nós vamos começar a nossa palestra. E a galera, eu não suporto. Nossa, eu odiava quando eu ia pro espiritismo, a pessoa ela ter que falar desse jeito. Não, ela não precisa, ela pode falar de uma maneira mais contemporânea, que ela pega a galera mais jovem. Sim. E assim, eu tenho uma opinião. Quem é cabeça fechada e é cheio de mimimi, ele vai continuar sendo, não importa, sabe? Exatamente. Então, de repente pegar uma galera que tá mais aberto de olhar e falar assim, porra, é legal, funciona, por que não? Isso, Então eu tenho essa pira aí também. Mas é isso, acho que esse tipo de papo que a gente tem hoje ajuda também as pessoas a desmistificarem um pouco legal, mais viu? sobre essa coisa de Não, é ufologia. gostoso, cara. É gostoso falar sobre esse tipo de coisa. Começamos como nós... vamos terminar como nós começamos, né? Busquem um conhecimento, como eu diria Tebilu. Né? Na verdade, eu acho que a gente falou demais, então vocês vão esquecer tudo que a gente falou em 3, 2... Acabou. Rodrigo. O outro Rodrigo, não você. Vignoli. É isso. Deixa pro pessoal, Rodrigo, seus jabá, onde a galera te encontra, seus serviços, o que você quiser aí. Manda aí. Legal. Ó, a galera pode me encontrar no @rfvignoli é o meu nome no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá? Então eu tô lá nesses lugares todos. Também me encontra no YouTube, Rodrigo Vignoli, e o podcast maravilhoso que vizinhos aqui da Podosfera, que é o Diário Mágico, o Mágica com CK. Então ele tem o site diariomágico.com.br, a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá no YouTube também. E em breve teremos boas novidades aí. Olha só, é isso aí. Sim. A gente gosta dessas novidades aí. Isso, vamos lá, pessoal. E a nossa novidade vai ser o quê? Você sabe qual? Não. Amanhã falar com o Rodrigo pra ele colocar nosso nome na agenda. Ai, eu devo ter alguns chips. Programa de extração de chips 2021. Eu acho que eu vou parecer aquelas barraquinhas do Tim R$5 cheio de chip. Muito doido. Nesse nível, Luciana. Pode acontecer, o negócio do chip realmente é uma coisa... Ai. Você sabe tirar chip, Luciana? Nem do meu celular, pra te falar a verdade, porque tem que enfiar um negocinho agora nele aqui pra aquela arrancar, chavezinha, né? que eu não sei nem onde tá, né? Então provavelmente quando eu trocar de celular eu vou ter que trocar de número também. Isso, então assim, eu acredito que a gente tem que falar com alguém pra tirar os chips, porque olha, o negócio tá complexo, viu? Vocês já sabem, né, gente? O Rodrigo tira chip. Tim, claro, vivo. Olha, a gente começa super bem, depois a gente avacalha tudo. Assistência técnica astral. Ou como todos aqui em São Paulo, Rodrigo Vignoli, fone. Manutenção em celulares. E capinha nova pra essa aura. Capinha nova. Capinha energética com as cores da fraternidade branca. Caralho, maravilhoso. Capinhas raios protetores. Sabe por quê? Por exemplo, você pega um pra atração. Olha aí, olha minhas ideias aqui, genial. Rodrigo, nós vamos montar uma loja junto neste momento. Vamos. Atração, você vai comprar, você tem que comprar todas as cores, né? Tem que ter uma paleta de cor na sua casa. Aí você vai comprar a cor da atração. Você quer pro rolê à noite? Você quer atrair pessoas? Você quer ir num trampo? Quer atrair esse trampo? Troca a capinha do seu celular pra cor da atração. A chama da atração. Você vai colocar lá, ele vai levar, vai sair pra ficar protegido? Outra Olha. Não, a capinha, ela já vem com a essência floral, lógico, de rosa vermelha. Isso! Banhada em mel. Isso! com canela em pó. Isso, e a gente joga reiki, não o reiki demoníaco, o reiki legal. O reiki nela. Da atração. Isso. Meu Deus, é isso aí, pessoal. Tudo isso na lojinha da arte dos dois. Em breve na lojinha. E ó, a gente ainda pode fazer consultoria. Aí vai ficar um pouquinho mais cara. Vai. A gente sabe. Por quê? A gente vai fazer o quê? A gente faz as nossas aqui.
Não, a gente manda pro Rodrigo. O Rodrigo faz as coisas energéticas dele. Vai vir pra cá, a gente completa e vende. Então, quer dizer, é exclusivo aí, além de tudo. Lu, é só sucesso. Vem comigo que dá sucesso. É isso aí, gente. Depois desse final bem inscrutivo pra vocês. Caraca, vou virar coaching. Rodrigo, obrigado de novo por aceitar nossos convites malucos. Ó, já tem outro tema no gatilho, porque antes de começar eu falei assim, tem esses dois, Rodrigo. O Rodrigo falou, ótimo, então já tem outro, gente. Então vocês já sabem, né? Então, fiquem todo mundo bem, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Valeu, gente, tchau, tchau, muito obrigado.